verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos factos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regios dos gatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam nos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros dos suaves outonos, pelo futuro amanhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães, a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz, com as tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, como o teu esconjuro de bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida. Muito obrigado. Muito rapidamente, o meu nome é Pedro Puti Sousa, sou professor e investigador de relações internacionais e tenho o prazer de ter sido convidado pela Causa Pública, a quem agradeço, ter sido convidado para moderar esta conversa que aqui faremos. Tentamos, como modelo, que seja um modelo diferente de uma exposição de 20 minutos de cada um, portanto, eu vou lançar uma série de perguntas, peço respostas relativamente breves a cada um e, naturalmente, mais dirigidas ao perfil de cada um dos nossos convidados, sendo certo que também poderão ir intervindo à medida que entendam necessário. Queria dar um pequeníssimo contexto que acho que é importante. Como sabem, Portugal reconheceu formalmente o Estado da Palestina como Estado soberano, com plenos direitos, durante esta conferência de alto nível para a implementação da solução dos Estados das Nações Unidas, portanto, há poucos dias. E, para além disso, a União Europeia tem, acrescento eu, finalmente, anotado algumas medidas e algumas declarações. É o caso da pedida do cessar-fogo imediato, de uma maior preocupação humanitária do que tinha ocorrido até aqui relativamente a Gaza, da proposta de revisão de relações com Israel, nomeadamente de acordo com atendendo a violações de direitos humanos e direito internacional humanitário, e dos acordos de cooperação quando eles decorrem de cláusulas dos direitos humanos. E, para isso, a União Europeia tem discutido mais do que tinha feito até aqui questões de ajuda humanitária, de reconstrução, do reforço da autoridade palestiniana, etc. Portanto, o que aqui trataremos passa, naturalmente, como está a acontecer na Palestina, mas também com a resposta portuguesa, europeia e mundial relativamente àquilo que está a acontecer. Começo pelo primeiro bloco, sempre por perguntar relativamente àquilo que acabo de dizer, que implicações jurídicas concretas é que tem para Portugal este reconhecimento formal do Estado da Palestina. Muito obrigado. E antes de começar a minha resposta, cumprimento todos e todos e agradeço muito à Causa Pública a oportunidade que me dá de estar aqui, justamente com pessoas que eu muito aprecio e como moderador também cumprimento. E portanto, eu vou tentar ter estrictamente às perguntas, para não vos ocupar muito o vosso tempo, e vou, portanto, falar nesta parte sobre o reconhecimento e quais são os seus efeitos. O reconhecimento é um ato jurídico ou político, é um ato que implica que aquele que declara reconhecer fica vinculado a aceitar que aquele que está perante si e que é reconhecido beneficia, a partir desse momento, do estatuto de sujeito de pleno de direito internacional, uma vez que a sociedade internacional está constituída sobretudo em torno da ideia de Estado. É evidente que a Palestina era já ela própria titular de direitos internacionais, uma vez que era um povo que, desde há muitas décadas, procura exercer o seu direito à autodeterminação. Para nós termos noção, a questão vem já dos anos 60. Nos anos 60 havia uma trilogia infernal.
eram os povos que eram dominados por um regime racista e discriminatório. Estou a pensar principalmente na Rodésia do Sul e no apartheid da África do Sul. Eram depois as últimas potências coloniais e aí o principal ator era claramente Portugal. Este assunto também se resolve em meados dos anos 70 e havia finalmente a terceira hipótese, que era dos povos sujeitos ao domínio estrangeiro, e aqui estou a pensar essencialmente na relação, desde então já, de Israel e da Palestina. E, portanto, não é uma questão que transforma agora a Palestina numa causa internacional. Essa questão já é internacional há muitos anos, mas aqui estamos a falar de um passo seguinte. É um passo seguinte, devo dizer, muito ambíguo. Muito ambíguo porquê? Porque Portugal, é verdade, já votou favoravelmente à admissão às Nações Unidas, neste sentido específico, da Palestina como um Estado observador. E há um grande professor, que eu gosto muito, um professor belga, que aliás também dá cá aulas, Olivier Courtin, que falava justamente de uma certa esquizofrenia dos Estados europeus, que eram capazes de dizer que reconheciam a Palestina como Estado observador das Nações Unidas, mas mantinham que não estavam a reconhecer a Palestina como Estado. E, portanto, esta esquizofrenia jurídico-política, a certa altura, faz com que haja 147 dos 193 Estados que reconhecem formalmente e juridicamente a Palestina, e há ainda uma ilha regional, que são essencialmente os países europeus, mas também, até recentemente, os Estados Unidos, que continuam a não reconhecer, o Canadá, a Austrália, etc., que recusam, o chamado Bloco Ocidental, que recusa levar até ao fim a dignificação do estatuto jurídico da Palestina. Os reconhecimentos mais recentes começam o ano passado. E começam o ano passado por razões trágicas, porque o que está a passar em Gaza envergonha a humanidade, e então há uma série de países europeus que tomam a decisão de dar esse passo. Foram criticadíssimos, nomeadamente por países que um ano envolvido estão a reconhecer a Palestina, e honra-lhes seja, merecem ser nomeados, a Espanha, a Noruega e a Irlanda. A Irlanda, aliás, tem uma história notável, até no futebol. Até no futebol e nos estados de futebol, a presença da bandeira palestina é uma coisa que é quase como um evento há muito, muito tempo. Não é de agora, não é de Gaza, há muito, muito tempo. Juntaram-se a eles outros países, nomeadamente a Arménia e outros países. Nós, nada. Continuam as coisas a andar e então são os fatos mais recentes aqueles que são realmente definitivamente escandalosos e, sobretudo, que politicamente começam a custar muito aos países que agora decidiram reconhecer. Não quero ser cínico, mas parece-me evidente que a pressão das opiniões públicas começava a ser demasiado grande. O escândalo dos dois pesos e das duas medidas, muito bem quanto à agressão russa contra a Ucrânia, muito mal o silêncio incomodado em relação a Gaza, e temos aquela circunstância extraordinária em que qualquer ato de violência na Ucrânia tem um nome e um autor, são os russos, é Putin, etc. Qualquer ato de violência, inclusive, que é uma característica genocidas em Gaza, é um ato de Deus. É uma expressão que os britânicos têm, an act of God. Quando há uma catástrofe natural, é uma catástrofe humanitária, é uma tragédia humana, mas nunca há autor. Onde reparar que nunca há autor. E mesmo nestes atos recentes de reconhecimento, nunca é referida a autoria, no fundo, daquilo que acaba por transformar os atos de reconhecimento a que estamos a assistir em formas de reconhecimento-sanção. É uma novidade. É um reconhecimento de sanção. Quem desenvolveu mais isto foi o Reino Unido, na sua declaração, em que se comprometia a reconhecer na abertura da sessão solene das Nações Unidas, e vou terminar então com este aspecto para mostrar ao Paulo Estaciano. Estes reconhecimentos não são todos iguais. Eu devo, aliás, dizer que eu esperei não só pelo anúncio do reconhecimento, mas depois pela formalização do reconhecimento, porque já ando nisto há alguns anos e queria ver como é que é. Então, qual não é a minha surpresa? A França reconhece formalmente, mas ainda não estabelece relações diplomáticas. Portanto, remete para um momento futuro e indeterminado, que tem que preencher duas condições. Existir paz
e serem libertados os reféns, o que significa já um reconhecimento amputado de uma das expressões mais importantes, que é o estabelecimento de relações diplomáticas. Portugal, como sabem, apresentou condições para o reconhecimento, que, a meu ver, se tivessem sido aplicadas à letra, seria mais fácil ao Camilo passar pelo buraco da agulha do que a Portugal reconhecer. A pressão foi, de facto, muito grande e também é interessante, na minha opinião, a leitura política destes reconhecimentos. Se as nossas relações com o nosso elo transatlântico estivessem a funcionar bem, não tinha havido reconhecimento. Não vou mentir, não acredito que houvesse. Agora, a questão que os Estados tiveram de ponderar, a partir do momento em que os principais Estados europeus tomam essa decisão, é o que é preferível? Aborrecermos o nosso amigo do outro lado do Atlântico, que de qualquer modo já não nos ajuda a nada. Quem aliás, viu ontem o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral, nós fomos uma espécie de saco de pancada do senhor, que já nos explicou que estamos a aceitar imigrantes, que estamos a fazer tudo mal, andamos com as manias do ambiente, somos todos uns tolinhos decadentes, ou é preferível ficarmos do lado razoável da história. Porquê? Porque estes reconhecimentos também nos põem ao abrigo durante algum tempo das maçadas. E é uma coisa que eu acho que pode ser perigosa. Com o reconhecimento deixou de se falar outra vez. Caiu outra vez a questão. Mas para lhes dar um último exemplo de como é preciso sabermos exatamente o que é que cada Estado continua a querer dizer por reconhecimento, a Bélgica já veio dizer, e eu reconheço, mas o meu reconhecimento é político, ainda não é jurídico. Eu nunca tinha ouvido falar desta divisão. Nós vamos vendo a criatividade, também por isso é aquela criatividade extraordinária. Nós temos um instituto que parece plasticina das crianças. Dá para umas coisas para uns, dá para outras coisas para outros. Agora, qual é o impacto disto? É inevitável. Quem tiver reconhecido não pode deixar de extrair as consequências jurídicas. Porquê? Porque aquilo que está a acontecer em Gaza está a acontecer num território de uma entidade que agora é um Estado. E se a Palestina é um Estado, a presença e a ocupação de Israel e a continuação e desenvolvimento de ações de criação de novos colonatos e da extinção fáctica da possibilidade da Palestina um dia ser um Estado viável, já representam um ato de agressão qualificado como tal pelo direito internacional. Portanto, neste sentido, pode parecer pouco, mas de hora avante, se quisermos ser coerentes, o Estado mais coerente tem sido de longe os dois, a Irlanda e a Espanha. Não podemos mais compactuar com o ato de agressão, isto significa proibir quaisquer exportações de armas para Israel, mas significa também, se quisermos ser coerentes, e agora que vamos no 19º pacote de sanções contra a Rússia, santo Deus, olhar pelo menos para aquele malfadado acordo de associação e extrair algumas consequências, pelo menos no plano comercial. Nós esquecemos muitas vezes que não só Israel, empresas israelitas e instituições israelitas têm acesso a fundos europeus, como em segundo lugar, e esquecemos que nós somos de longe o maior parceiro comercial de Israel. No mundo em que vivemos, esse é um poder de sanção, de resposta, que nunca deve ser subestimado. Marisa, ia perguntar então que passos práticos é que devem acompanhar este reconhecimento que Portugal faz na Palestina para que não seja apenas um ato simbólico, meramente simbólico. Sim, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, e agradeço também o convite para estar aqui. É com muito gosto que estou aqui nesta companhia, e nesta companhia ainda maior. E felizmente que somos muitos e muitas cada vez mais a juntar-nos, porque é insuportável o que está a acontecer diante dos nossos olhos e o silêncio não é uma opção. Mas em relação aos passos que são necessários dar, já houve, eu partilho tudo o que foi dito anteriormente e quero dizer que, apesar de ser simbólico, o reconhecimento não é tão simbólico quanto isso. Ou seja, nós vemos dentro das medidas que são possíveis e que são necessárias, esta como sendo das mais fáceis de dar o passo. E vejam lá a dificuldade que foi, não é? Porque para haver um mínimo de coerência, eu diria que o reconhecimento do Estado da Palestina por parte destes países teria que ter ocorrido na década de 90, a seguir aos acordos de Oslo.
porque a seguir aos acordos de Oslo, seja 93, seja 96, as diferentes fases da negociação entre israelitas e a autoridade palestiniana, mediadas, lembram-se, por Bill Clinton. Tudo isso que aconteceu, as condições que foram impostas, eram condições impostas para a paz, uma paz negociada entre dois Estados. E não houve esse reconhecimento por parte destes países que estão agora a reconhecer e outros. Mas isso, pronto, para dizer que a coerência neste processo falta há muito tempo. Nós sabemos que a ocupação tem quase 80 anos, sabemos que os massacres também, mas a parte específica do reconhecimento do Estado, quanto mais não seja, se fosse a seguir os formalismos, para estes Estados que levantam estas objeções todas, teria que ter sido na década de 90, como estava a dizer. Não foi agora. Mas embora seja, como disse, a medida aparentemente mais fácil, e é, convenhamos, ela tem consequências, e portanto há uma dimensão simbólica, mas há outra que não é tão simbólica. Sobre isso o Azeredo Lopes já falou, não vou falar. Que é isso, se for para levar a sério o reconhecimento e assumir as responsabilidades do reconhecimento, estes países, supostamente, teoricamente e na prática, não podem olhar para o genocídio hoje como olhavam anteontem. Embora ele seja o mesmo. Isto é tudo um exercício, muitas vezes, de cinismo. Mas a verdade é que estes países passaram a reconhecer um estatuto a este genocídio que não tinha anteriormente, antes do reconhecimento. Para não prolongar muito. Quais são as medidas que se devem acompanhar? Já foram algumas enunciadas. A União Europeia, que tem perdido um bocadinho de influência, deve ser, ou vontade de estar a negociar nos palcos multilaterais do mundo, e vemos isso, por exemplo, em relação à Rússia, mas não apenas. Em relação a Israel, tem um poder enorme. Tem o poder de ser o principal parceiro comercial. Isso não é pouco. Existe um acordo de associação, esse acordo de associação também já deveria ter sido suspenso há muito tempo, porque o segundo artigo 2 da violação dos direitos humanos ou seja, não existe enquanto artigo na prática há muitos anos. Não é só de agora, nem sequer é só de 2023. E depois há muitas colaborações, foi referido, e é verdade, há muitas colaborações, muitos recursos europeus a chegarem ao território israelita ou aos territórios ocupados, e em relação aos quais não está a ser feito nada. E não estou a falar apenas do armamento de países europeus que continuam a chegar, e que, obviamente, o embargo é um passo absolutamente urgente e necessário. Estou a falar também de cooperações científicas, académicas, outras, empresariais, que estão a acontecer enquanto estamos aqui, todos os dias, e havendo, no entanto, um enquadramento jurídico a nível comunitário, a nível da União Europeia, que impede que haja transferências de dinheiros europeus para territórios ocupados. Acontece todos os dias. Não há um mínimo cumprimento desses pressupostos. Mas, para dizer, sanções que seriam absolutamente necessárias. Nós percebemos o que foi o papel das sanções no fim do regime do apartheid na África do Sul. Percebemos que sem sanções em Israel será muito difícil dar-se um passo. A União Europeia e a Presidente da Comissão Europeia vai agora anunciar a possibilidade de sanções direcionadas a alguns ministros mais extremistas. Atenção, não é considerado que Netanyahu seja extremista, não é considerado que muitos dos ministros que nós estamos a assistir muitas vezes a anunciar tudo aquilo que anuncia sejam extremistas. Estamos a falar de uma franja mínima. E há um anúncio prévio de que poderão ser sujeitos a sanções, que é para também dar tempo para que possam já não ter nada a sancionar nos territórios europeus quando as sanções chegarem ao seu destino. E, portanto, o que era preciso eram sanções efetivas, um pacote de sanções reais. Vocês conhecem seguramente o programa e a campanha BDS, o boicote de sanções estão aí incluídas, mas, de facto, parece muito evidente que Israel tem tido um regime de impunidade que é difícil encontrar comparação na história. E que tem sido alimentado por muita cumplicidade, muitos silêncios e pela falta destas medidas concretas. Eu espero, sinceramente, que este reconhecimento que agora foi feito comece a ter consequências já, mas ele tem que ser seguido, obviamente, de outras medidas.
Está a acontecer um genocídio, aos nossos olhos. Normalmente, na história, a principal dificuldade para se poder chamar um genocídio de genocídio é encontrar a prova da intenção para se cometer esse genocídio. Vocês vão ver, não é? Nós vemos os processos todos que houve na história de vários genocídios que ocorreram, e para serem classificados de genocídio, o que é mais difícil é encontrar a prova da intenção para se fazer o genocídio. Neste caso, essa prova da intenção está escancarada, à vista de toda a gente, desde o início. Temos autoridades israelitas, temos as forças de defesa israelitas, temos todos a dizer quantas vezes forem necessárias, que é para liquidar um povo, que é de facto para cometer o genocídio. Portanto, não falta essa prova. Isto não tem equivalente na história. Não tem equivalente na história. Da mesma maneira que, normalmente, quem comete genocídio tenta escondê-lo. Tenta escondê-lo, não é? Aqui não. Exibe-se como um troféu de guerra. Não há um equivalente histórico. Não estou a dizer que não houve genocídios. Houve muitas mais vítimas em outros. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é não há comparação histórica entre a demonstração da vontade de cometer o genocídio e a vontade de mostrar esse genocídio ao mundo. Não há nenhuma intenção de esconder, nem de disfarçar que é essa a intenção. E, portanto, as provas estão lá, existem, e são muitas das medidas que podem ser tomadas e que esperamos que comecem a ser tomadas, mas há uma muito simples, desde logo, e termino com isto, que era, em vez de estarmos dependentes de organizações da sociedade civil e de pessoas que, a título individual ou a representação de coletivos, se juntam numa flotilha humanitária para procurar romper o cerco e levar alimentos e medicamentos a Gaza, é incompreensível que os Estados não se tenham organizado e não tenham feito eles as suas próprias flotilhas. Mais recentemente, houve aviões da Força Aérea Espanhola e aviões da Força Aérea Belga que começaram a sobrevoar Gaza e deixar cair alguma ajuda humanitária e alguns medicamentos, que são claramente insuficientes, mas é um romper do bloqueio que não tinha existido ainda antes. Agora, que os Estados não se tenham organizado para impor a ajuda humanitária e os medicamentos é, para mim, incompreensível e, sobretudo, num contexto em que estamos a assistir a uma flotilha que corre riscos, e sabemos que corre, mas que é a forma que se tem de tentar romper o cerco. Marisa, mas eu, na continuação, ia perguntar, até porque falámos da União Europeia, a pergunta que eu tinha pensado era como é que a União Europeia pode ter um papel como mediadora desta situação. Mas, se calhar, a minha pergunta deveria ser outra, é como é que se explica, a Marisa esteve no Parlamento Europeu, eu conheço bem a máquina europeia, como é que se explica a inação, o arrastar de pés, o desinteresse da União Europeia em agir perante o que está a acontecer na Palestina? Bem, eu creio que sabemos todas e todos mais ou menos como é que chegámos aqui, não é? Foi porque houve, por parte de países e neste caso da União Europeia também, um deixar acontecer, uma degradação de todos os compromissos que temos, do direito internacional, da Declaração dos Direitos Humanos, enfim, tudo isso, nada disso foi sendo condenado na Palestina nem em Gaza, só muito tardiamente, não é? E há dimensões que têm a ver com a culpa histórica, embora a culpa não possa justificar tudo, e há muito tempo que deixou de justificar, a culpa histórica em relação ao Holocausto, e esta ideia completamente incompreensível de que qualquer defesa de uma solução de dois Estados ou do povo palestiniano é uma atitude antissemita. É incompreensível, porque estão a haver crimes antissemitas, sim, estão. Mas eu nem sequer vou falar, e haverá contra judeus ainda, e há no espaço europeu alguns ataques. Mas não há maior crime antissemita do que aquele que está a acontecer na Palestina. Esse é o maior crime antissemita que está a acontecer. E, portanto, nós andamos a deixar-nos levar pela culpa histórica e pela justificação do injustificável durante muitos anos, até estamos a assistir agora neste momento ao genocídio que acontece à frente dos nossos olhos. Mas havia também, misturado com isso, interesses
comerciais, interesses estratégicos, esta ideia que se criou de que Israel era a única democracia no Médio Oriente e, portanto, o único parceiro estratégico que podíamos ter e a única forma de governo que podíamos reconhecer. E isso de termos um parceiro democrata naquela zona do mundo vem com um custo. E o custo é deixá-los fazer algumas coisas que não deixamos fazer a outros. Houve um conjunto de processos que fomos assistindo e que os países foram aceitando e que são inaceitáveis e que agora se tornam então completamente inaceitáveis à luz do genocídio. Mas eu creio que também houve desenvolvimentos na sociedade e nas últimas décadas em particular, desenvolvimentos muito concretos de reconfiguração até das percepções, eu sei que hoje em dia se fala de percepções, de reconfiguração das nossas relações com o mundo e com outras religiões, com outros espaços. Não podemos ignorar o que foi o 11 de setembro de 2001 no desenvolvimento de uma onda anti-islâmica, no desenvolvimento de uma consagração de uma relação entre o islamismo e o terrorismo e a condenação de milhões e milhões de pessoas no mundo a uma condição de cúmplices de escudos humanos ou de partes interessadas em atos terroristas. E nós deixamos que isto acontecesse. Há aqui uma dimensão muito clara de desqualificação, desumanização de um povo. E há poucos povos que tenham sido tão desumanizados ao longo da história como tem sido o povo palestiniano e que continua a ser, e as consequências são essas. E depois há, obviamente, muito mais razões, estou a falar nesse tempo, eu prefiro parar e depois volto aqui. Mas Ignácio, a minha ponto é só, a União Europeia pode e deve ser um ator central na solução política. Com certeza, mas pode e deve aqui, como pode e deve no caso da Ucrânia, e também escolheu não ser. Aqui especificamente é cruel, porque há um povo que está a ser completamente abandonado por quem diz defender o direito internacional, por quem diz defender os direitos humanos, por quem diz defender, ou seja, por quem se apresentou ao mundo ao longo de décadas como campeão dos direitos humanos e da democracia. E isso é uma agravante, de facto. Mas a União Europeia tem desistido de ser seja o que for, o que é um bocadinho incompreensível. Só pelos vistos não desistiu de ser uma potência de defesa e de armamento, que é uma ironia tão grande. Enfim, veremos como é que esse caminho será feito, não é o debate que estamos a ter agora. Mas desistiu. A União Europeia desistiu de um papel de mediação, de um papel diplomático, que poderia e teria tido condições para fazê-lo como mais nenhuma região do mundo ou nenhum país do mundo, no meu entender. Sr. Lopes, eu ia perguntar sobre um termo que temos ouvido muito e que nem sempre conseguimos perceber o que é que significa, pelo menos olhando para casa, que é Direito Internacional Humanitário. Falamos muito do Direito Internacional Humanitário, mas o que é que isso significa? Ou seja, a que obrigações é que Israel está sujeito, ou estaria sujeito, e porquê é que não estão a funcionar? Ou seja, que mecanismos é que existem, do ponto de vista do Direito Internacional Humanitário, para responsabilizar quando há situações e porque é que não as estamos a ver em prática? Eu diria que não é só o direito internacional humanitário, embora se há coisa que eu tenho a certeza é que toda a gente acha que sabe imenso sobre o direito internacional humanitário. Portanto, eu já vi pessoas a perorarem sobre o assunto, que eu até fico um bocadinho constrangido. Mas o direito internacional humanitário é apenas um dos vértices do material. E aqui nós temos três grandes regimes internacionais. As regras relativas ao uso da força, as regras relativas àquilo que é a condução das hostilidades e depois, finalmente, as regras de direito criminal, direito internacional criminal, que, no fundo, visam fechar o ciclo. Tem as primeiras que dizem podes ou não podes usar a força. E acho que devemos começar por aí. Acho que Israel não pode, neste momento, usar a força como está a usar e, logo por aí, já não pode, em nenhuma circunstância, beneficiar da proteção que lhe dá o direito nas circunstâncias em que o Estado está a atuar ou em legítima defesa, como Israel pretende, legítima defesa contra o terrorismo, ou, como eu prefiro, não reconhecendo
um direito legítimo de defesa nestes termos, mas não vou conhecê-los com esse pormenor. Israel tinha, evidentemente, o direito de defender o seu território e o direito de defender a sua população contra ações terroristas. A partir do momento em que já não há nenhuma relação explicável, razoável, entre o uso da força indiscriminada e o objetivo da defesa, então, a partir desse momento, esse uso da força, quaisquer que sejam as avaliações que se façam, é ilícito. É ilícito. Portanto, isto significa que Israel não pode, em nenhuma circunstância hoje, com bom senso e com boa fé, dizer que está a atuar porque é necessário, que está a atuar porque é proporcional e que está a atuar porque a sua força é adequada à realização desse limite. Nada disto, não posso deixar de dizer que cada um destes limites está grosseiramente a ser violado. Ora, que se está a ser violado, a ação militar de Israel passa a ser ilícita. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, vamos admitir que é ilícita, mas que Israel está a atuar respeitando as regras elementares do tal direito dos conflitos armados. Apesar de ser ilícita, Israel, por exemplo, procura respeitar o princípio da distinção. O que é o princípio da distinção? É aquele segundo o qual, num conflito, tanto quanto possível, cada uma das partes deve procurar distinguir, na sua ação militar, aqueles que são os combatentes dos que não são combatentes. Aquilo que nós chamamos genericamente como a população civil. E, portanto, a partir desse momento, e sabemos que a guerra é sempre, por definição, uma situação de rara violência, é inevitável que haja baixas de parte a parte e é inevitável, também não vale a pena fingirmos que é inevitável que haja baixas, a que nós temos por hábito chamar aquela forma mais adocicada dos danos colaterais. E aqui é que a porca torce o cão. Porquê? Porque Israel definiu critérios sobre o número de baixas civis que são aceitáveis, que é um critério aberrante. Isto, infelizmente, começa não agora, depois do 7 de outubro, começa há alguns 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás, quando Israel invadiu o Líbano, perdeu. Israel detesta que se fale deste assunto, mas a verdade é que, ao fim de meses e meses de guerra, Israel recua porque está, literalmente, a perder contra o Hezbollah, jurando, aliás, vingança, que exerceu, aliás, com grande eficácia, como sabem, mais recentemente. Nessa altura, são os próprios militares israelitas que mudam a relação entre aquilo que é aceitável e o que não é aceitável. E, portanto, ao alargarem o número de baixas civis que consideram aceitável para atingir um alvo militar, isto é como engordar. Se eu, para matar aquele senhor que ali está, eu aceito que posso matar 50 à volta, é uma coisa. Se eu disser que posso matar 200, como está a acontecer em Gaza, é outra. Se eu disser que posso matar quem quiser, porque de qualquer maneira a distinção entre civis e combatentes, ou melhor dito, entre civis e terroristas, não é possível, então todo o universo que eu destruo é um universo de terroristas. Como dizia e disse publicamente um general israelita perguntado sobre as mulheres, porque é que havia tantas baixas entre mulheres e crianças, e ele responde: a mulher ou é mãe, ou é filha, ou é irmã de um terrorista. E, portanto, isto significa a amálgama que é feita do alvo, que faz com que, invocando o direito, Netanyahu tenha um despautério de dizer que esta é a guerra mais moral, a guerra mais moral que existe. Então aí nós estamos perante uma violação grosseiríssima desta regra. Depois todas as restantes regras da distinção, da proporcionalidade, etc., todas elas vão bater frontalmente, desde logo nas regras do direito internacional consuetudinário, depois na 4ª Convenção de Genebra de 1949 e depois ainda no primeiro protocolo adicional de 1977. Deixem-me só falar de um artigo. Não vou falar. Só. O artigo
49, ainda hoje estava a discutir com o meu colega, que é a questão da transferência, da expulsão de populações. Eu vejo as pessoas mais ilustres a dizerem, não, a transferência nunca pode envolver algo que depois venha a redundar num elemento para explicar que se trata de genocídio. E não trata porque não há uma intenção de matar. Aliás, se eu pegar em todos os palestinianos e os mandar para o Ruanda, ou para o Uganda, ou para a Somália, como está atualmente a ser discutido, eu não estou a matá-lo. Mas isto é falso. Bom, primeiro, pelo caminho, nós estamos a atingir uma mortandade como nunca se viu. E não sou eu que o digo, o mais interessante é isto. Israel tem procurado sistematicamente eliminar o mensageiro. Portanto, não há conflito, nem desde a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, com os seus 80 milhões de mortos, a Guerra do Vietnã, as guerras mais brutais que possam imaginar, a Guerra do Congo, com quase 5 milhões de mortos. Não há nenhum conflito em que tenham sido assassinados, e muitas vezes com elementos objetivos que mostram que é uma intenção deliberada de atingir e de nos considerar como alvos jornalistas. E, portanto, Israel seguiu uma estratégia dupla. Primeiro, não deixa entrar ninguém de fora. Um jornalista que recentemente conseguiu entrar português, e assim muito vigiado, estava há um ano a pedir para entrar em Gaza. Depois, os que estão a partir de dentro são o quê? São palestinianos, logo são terroristas. Logo, se são terroristas, podem ser mortos. E, para azar dos cabras, Israel teve muito azar naquele episódio recente em que há um duplo ataque, chama-se isto, a um hospital. Se não tivesse havido a Câmara da Reuters de pousada, nós estamos aqui a discutir sabiamente e estaremos a ser acusados de ser mentirosos, antissemitas, etc. Azar dos cabras para Israel, percebe-se que há um primeiro ataque contra um hospital, repito, contra um hospital. Não é contra um quartel, é contra um hospital, o que desde logo já é uma grosseira violação do direito internacional humanitário. Já agora, nem que lá estivessem todos os terroristas de Hamas na Câmara. Mesmo aí, isto é especificamente dito, se estiverem a sofrer e estiverem como pacientes, digamos assim, não é um alvo legítimo. Mas deixemos isso de lado. Deixemos isso de lado. O que se percebe é o seguinte, é que quando surgem os jornalistas diante dos destroços, são atingidos por mais 2 mísseis. Portanto, isto é uma técnica, aliás, que eu acho particularmente cobarde, copiada, aliás, de organizações terroristas, que fazem explodir, e depois, quando vêm os socorros, fazem explodir o segundo engenho. Esta é uma técnica perfeitamente cobarde. Mas isto significa o quê? Que Israel não quer que se veja. E isto é uma técnica em que Israel, infelizmente, é bastante eficiente. Mas nós vamos conseguir saber. E vamos conseguir saber, porque, aliás, como dizia a Marisa há pouco, é uma coisa que me custa a entender. Como é que esta gente, a que eu vou referir, não consigo tratá-la de outra forma, se deixa gravar a dizer certas coisas. É uma das coisas que me tem surpreendido muito neste conflito, é no fundo o orgulho do massacre, o orgulho do extremismo. E dou 2 exemplos que não podem ser considerados falseados, porque há gravações. Um é o do antigo chefe dos serviços de informação militares, que diz que era preciso garantir para cada morto do 7 de outubro pelo menos 50 mortos palestinianos. Isto significa o quê? Que há um objetivo transformado em um objetivo militar de eliminação punitiva numa relação de 1 para 50 pelo menos. Dizendo outra coisa terrível, nós já houve uma Nakba, a Nakba que foi a grande tragédia de 47, 49, em que são expulsos centenas de milhares, perto de 1 milhão de palestinianos das suas terras para sempre. Muitos dos que estão agora a morrer em Gaza são os últimos sobreviventes da Nakba, os seus filhos e os seus netos, que nunca conheceram outro destino que não viverem naqueles 360 km². É bom termos noção disso quando às vezes falamos de gerações de terroristas, o que é que sentiriam
viviam como filhos ou como pais se num espaço de 25 anos tivessem sofrido 5 guerras, repito, num espaço de 360 km². O segundo exemplo, que a meu ver depois também contribui até para a própria consolidação da ideia não só de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, do crime da limpeza étnica que está a ser preparada, e aliás já há um PowerPoint de 38 páginas que já fala o que é que tem que se mandar embora, quantos têm que ir embora para fora, qual é o custo da transferência, $9.000 por cabeça, e qual é o custo de deixá-los lá, $23.000 por cabeça. Portanto, já estão os bulldozers a ser contratados para ir varrendo, eliminando, terraplanando todo este território. E o ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas israelitas diz isto. Vai fazer uma palestra ao sul de Israel, então ele diz isto: estejam descansados, nós já eliminamos pelo menos 10% da população. Isto significa que em junho, e ninguém tem mais informações do que eu, ele já sabia que 200 e tal mil palestinianos tinham sido mortos ou feridos. Porquê é que isto é perturbador? Porque esse é exatamente o número que o tal Ministério da Saúde de Gaza, acusado de ser mentiroso e propagandista, tem vindo a anunciar. E, portanto, a demonstração de que na condução das hostilidades se procura o máximo dano, se demonstra que é indiferente serem civis, mulheres, crianças, doentes, é irrelevante. Há um objetivo de eliminação punitivo que tem que ser feito. Isto resulta em 2 consequências principais. Uma violação direta, óbvia. Segundo, por parte de um Estado que é o Estado de Israel. É o Estado de Israel que deve responder por estes ilícitos graves. Mas depois tem a dimensão pessoal. E essa dimensão é da responsabilidade criminal. E nós já sabemos que o Tribunal Penal Internacional já indiciou a prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, não só Netanyahu como Yoav Gallant, e aqui os crimes de extermínio e de inanição. Inanição é provocar deliberadamente a fome tendente à eliminação da população. Mas isto já foi, desculpe-me a expressão, no tempo da Maria Cachucha. Entretanto, muita água correu sobre as pontes, muitos crimes foram cometidos e ficou cada vez mais claro que, a partir da desumanização dos palestinianos, este é sempre o primeiro passo para o extermínio. Os nazis, por exemplo, consideravam não só os eslavos, quanto mais os judeus, como Untermenschen, ou seja, eram sub-humanos. E não há nada mais perturbador do que ouvir o então Ministro da Defesa falar dos palestinianos de Gaza como bestas humanas. Depois, na tradução, foi mais suave: animais humanos. Não, é bestas humanos a tradução correta do que ali é afirmado, e isto significa também que já não há palestinianos. E o que é perturbador é que isto já começou há muito tempo e nós não fizemos nada. Eu dou um seminário de gastrodiplomacia, que é uma coisa que eu acho muito interessante. E estudo as guerras, food wars. E uma das guerras mais destruidoras da identidade é que Israel faz em relação às tradições culinárias, à história, à identidade cultural palestina através da cozinha. Por isso é que se chamam as guerras do hummus e do falafel. Israel chegou ao ponto, Israel não brinca, de defender que a Bíblia estava errada. A Bíblia estava errada. Havia uma palavra que dizia vinagre, mas não era vinagre, era grão de bico. O que é absolutamente falso. E, portanto, destrói-se primeiro a história. Não fizeram nada. Depois não são palestinianos, são árabes. Depois são recentes, nós estávamos cá antes. E nós fomos deixando, através desta técnica, que gradualmente a própria existência de palestinos é contestada por Israel. E com aqueles que estão mancomunados, é muito triste dizer, mas Israel tem levado
palés de pessoas a visitar Israel, nomeadamente entre nós. A mim nunca me convidou. Estou ofendido, ninguém me convidou. E, portanto, isto significa o quê? Que a partir do momento em que não aceita sequer a existência, a sua identidade, o caminho está aberto para no fundo não está a matar ninguém. E isto, e concluo com isto, não sou eu que invento. As bestas humanas, as declarações foram feitas pelo Presidente de Israel. Por isso é que Smotrich e Ben-Gvir, os tais dois ministros extremistas, são uma espécie de animais do zoológico que é para toda a gente odiar. Mas concentra-se tudo neles e deixamos de lado aqueles que são realmente os decisores. E quando, por 2, 3 vezes, Netanyahu invoca perante os seus militares que o exemplo dos amalecitas, ou amalequitas, se quiser, isto é terrível. Para quem não sabe, era uma tribo, talvez a tribo que mais odiasse os judeus. E vão procurar a Samuel 1:15, salvo. E então Deus dá a ordem a Saúl, a dizer, vai, mata-os a todos. Mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, mata os nascituros, mata as ovelhas e mata o gado. Saúl, como devia ser, desculpa a minha expressão, cadioforma, matou todos, mas não matou o gado. Isto é que é extraordinário. E é castigado por Deus porque não cumpriu até ao fim esta ordem. E, portanto, quando o primeiro-ministro, que deve ser mais ateu que as pedras, invoca os amalecitas neste contexto, a mensagem só pode ser uma. A mensagem não é cultural, não é bíblica, é uma mensagem direta para legitimar e para apoiar aquilo que eu vou ver, uma política de extermínio configurável dentro do quadro do crime de genocídio. Sr. Lopes, ainda para si, nós temos discutido, falámos dos Estados que reconheceram a Palestina, ou reconheceram, enfim, de uma forma sui generis, não é? E muitos desses Estados colocaram como critério ou exigência algum tipo de governo internacional, de administração internacional de Gaza. O que é que isto significa, sendo que falamos da perversão de uma ideia essencial das relações internacionais, não é? Que é de que os povos devem decidir dos seus próprios destinos, não é? Neste momento nós estamos, estes Estados já decidem à cabeça que não, o povo de Gaza, o povo palestino, não tem direito a decidir, aliás, nem sequer sabe ou deve poder decidir. Não é? O que é que isto significa e de que forma é que isto dificulta um processo negocial entre as partes? Ou seja, não dificulta, sinceramente. Eu aqui, por acaso, seria quem me dera que houvesse um governo internacional em Gaza. Perante isto tem vários problemas. Primeiro, nunca Israel aceitará uma qualquer missão internacional com funções de preparação para uma qualquer transição para um estatuto de independência. Não nos esquecermos que o Hamas, que aliás é alimentado financeiramente, direta ou indiretamente, por Israel, e nomeadamente dentro de Israel, por este senhor, que já na altura era primeiro-ministro, e ficou célebre na mala com 13 milhões de dólares que foi descoberto a entrar em Gaza. E, portanto, Israel... Não, mas ele agora conheceu, nomeadamente, outra coisa extraordinária. Nós estamos todos a apelar os que eu não posso apelar a cabelo, mas se eu pudesse apelar a cabelo, todos a falar em terrorismo, para trás, para trás. Israel está neste momento a financiar grupos terroristas radicais dentro de Gaza para atacar a Hamas. E, portanto, é o problema do tempo. O problema do tempo vai mostrando coisas e já foi perguntado recentemente sobre isso e disse, sim senhor, na altura era para a defesa de Israel. Não era a defesa de Israel. Era para impedir qualquer solução que pudesse levar a que as diferentes partes desavindas dentro da Palestina se pudessem pôr de acordo. E, portanto, quando eu estou sistematicamente a alimentar aqueles que depois vou acusar de serem terroristas, nem vale a pena desenvolver. Em segundo lugar, Israel nunca permitirá que entre quem quer que seja naquele território. E para isso não precisa sequer fazer nada muito especial. E eu penso que uma missão deste tipo poderia passar por duas formas. Uma, totalmente irrealista, que eu nem sei sequer se concordava, era uma missão militar que entrasse em confronto direto com Israel. É escusado dizer, como este cenário não é plausível,
E isso, desde logo, pelo envolvimento imediato que haveria por parte dos Estados Unidos. O segundo cenário passaria sempre por uma missão robusta, aprovada pelo Conselho de Segurança. Escuso dizer como haverá sempre, garantido sempre, um veto por parte dos Estados Unidos. É bom ter presente que a última resolução, a proposta palestina, duríssima, aliás, eu não sei porquê, toda a gente ignora, mas é uma resolução duríssima contra Israel, que reitera plenamente o direito dos palestinianos ao Estado, é um dos últimos atos de Barack Obama, em dezembro de 2016. Para quem tiver curiosidade, é a resolução 2334 do Conselho de Segurança. Mas também isto é desgraçado, porque Barack Obama só faz passar esta resolução mesmo antes de acabar o mandato, e aqui entre nós, para chatear o senhor que vinha a seguir. E isto é terrível, percebem? Este tipo de pequena política que, infelizmente, vimos agora com o senhor que saiu, que procurou sabotar tudo, deixar tudo sabotado, ou seja, não faz sentido nenhum isto, não há uma real vontade. Mas já agora, porque é que eu seria defensor mesmo disso? Bem, primeiro porque há precedentes, e precedentes importantes e bons. Nós temos que aceitar que a constituição de um Estado não se faz necessariamente porque o povo está a exercer o seu direito à autodeterminação. Pela razão muito simples de que se é um povo que foi dominado e esmagado, e ele não pode agora ser responsabilizado para meio dúzia de anos fazer um trabalho fantástico. Nós passamos 50 anos para fazer uma democracia razoável depois de 50 anos. Eles passaram séculos. E, portanto, se eu for ver os dois, eu diria que são talvez os dois exemplos mais felizes daquilo que eu estou a dizer. Há uma articulação de legitimidades entre o movimento de libertação nacional, vamos dizer aqui, em geral, a OLP, através da autoridade palestiniana, há depois a expressão do próprio povo palestiniano, enquanto tal, uma legitimidade própria, e depois há uma legitimidade internacional que está relacionada com o objetivo fundamental do Conselho de Segurança, a manutenção da paz e da segurança internacionais. É exatamente isto que está por detrás de uma solução que foi constitucionalmente muito inovadora em relação a Timor. Nós temos o referendo, a 30 de agosto de 1999. Praticamente 80% dos timorenses votaram a favor da independência. A pessoa pensava, mais ou menos mês, não. Então o Conselho de Segurança diz, não, por causa da violência brutal da Indonésia, vai ter que haver uma presença militar e vai ter que haver uma transição. E essa transição vai demorar até 2002. Timor continua a viver com as suas dificuldades, mas pode ter a certeza que estaríamos muito pior se tivéssemos dito, agora vocês são livres, tratem da vossa vida. O segundo exemplo, e esse ainda é mais feliz, é o da Namíbia. A Namíbia, pela primeira vez, teve uma solução deste género. E o terceiro, mais coisa, menos coisa, não fui dos melhores, terá sido no Kosovo. Também teve uma administração transitória das Nações Unidas. Portanto, quem me dera, meu caro, quem me dera que pudéssemos estar aqui a discutir, se calhar uma restrição ao exercício pleno de direito, quem me dera podermos estar a discutir isto. Não creio que Israel possa, em algum momento, admitir isso, até porque Israel já declarou, inúmeras vezes e mais brutalmente nos tempos mais recentes, que nunca, em nenhuma circunstância, aceitará a criação de um Estado palestino. Foi o Hamas. É mentira. Isso é mentira. Agora até parecia alguém. Parecia alguém. Então, desculpe, por isso eu já parecia, mas lembrei-me agora de alguém. Porquê é que é mentira? A 22 de setembro de 2023, isto é, mais coisa, menos coisa, 15 dias antes do 7 de outubro, o Sr. Benjamin Netanyahu subiu ao púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas e, para além de enxovalhar a organização, que é que ele se dedica todos os anos, vamos ver o discurso deste ano promete ser uma coisa a puxar muito para o chinelo, ele levanta o mapa da Palestina. E o mapa da Palestina perdeu nessa altura a vergonha de vez. É totalmente a verde e tem escrito Israel. Portanto, é mentira, repito, é uma falsidade dizer-se que estas ações de Israel são em parte
minadas pelo seu instinto de sobrevivência perante a ameaça terrorista. A decisão já estava tomada antes de acontecer o 7 de outubro e, infelizmente, pouca gente costuma referir esse facto, que eu acho que é devastador do ponto de vista da tal narrativa defensiva apresentada por gente. Marisa, do ponto de vista, nós falámos aqui há pouco da ajuda humanitária, de como a Bélgica e a Irlanda, enfim, foram fazendo um pouco mais do que outros Estados europeus na entrega da ajuda humanitária. Queria perguntar que papel é que Portugal, seja do ponto de vista do Estado ou das organizações da sociedade civil, pode assumir, quer para a ajuda humanitária, quer, eventualmente, ainda não lá chegamos, não é, para a reconstrução, mas também para, por exemplo, o apoio aos refugiados palestinianos, enfim, um caso que se tem discutido regularmente, até porque há alguns palestinianos a tentar chegar a Portugal e com muitas dificuldades burocráticas em fazê-lo. Antes disso, só pegar em algumas das coisas que foram ditas antes, para concordar e reforçar o que foi dito. Não apenas o problema de não haver condições para os dois Estados não é exclusivamente, ou não é do Hamas, é de Israel, como também, mesmo em relação às organizações internacionais e às Nações Unidas, percebemos muito bem qual é o papel de Israel quando, ainda recentemente, ocupa o espaço da Unifil, porque há uma missão de paz em permanência no sul do Líbano, desde a invasão do Líbano por parte de Israel, e uma forma de se conseguir chegar a um processo de paz foi com a Unifil no sul do Líbano em permanência, e nós sabemos o que é que aconteceu há pouco tempo, que nem sequer a Unifil ou uma missão desta natureza é tolerada por Israel naquele espaço sem que Israel possa controlar. Segunda coisa, de facto, há um programa, há um plano, e não é apenas para a Palestina. A Palestina é o mais conhecido, mas não é apenas esse plano. Israel tem problemas de ocupação de territórios na Palestina de forma absoluta. Aliás, não é apenas Gaza e o cerco a Gaza, o cerco total desde 2006, a retirada dos colonos de Gaza já foi com o intento de não haver lá nenhum cidadão israelita poder-se limpar à vontade do território. Eu não estou a dizer coisas que me apetecem, são coisas que estão mais ou menos ou totalmente comprovadas. E para não falar dos 700 mil colonos na Cisjordânia, mas estes não são os únicos territórios ocupados por Israel naquela região. E temos problemas desde logo na Síria, e também Jordânia, e Líbano, enfim, todos os vizinhos. Nós, no último mês, nos últimos 2 meses, Israel bombardeou 5 países. 5. De forma regular. E uns de forma irregular. Mas foi não só a Palestina, foi o Líbano, foi a Síria, foi o Iémen e mais recentemente o Qatar e depois o Iémen outra vez. E o Irão, foram 6. O Irão, para não falar do Irão. O Irão e a forma como Israel fez os ataques ao Irão é a prova de que o plano para a Palestina é acabar com a Palestina. Vocês viram, como eu vi, e vimos todos, o que foi o assassinato do responsável da Guarda Revolucionária Iraniana. O chefe da Guarda Revolucionária Iraniana estava no centro de Teherão, no quarto, a dormir num 3º andar. E Israel, que não consegue matar terroristas do Hamas, sem matar hospitais e escolas abaixo com toda a gente que lá está dentro, fez telecomandar num drone, um míssil quase 2.000 quilómetros de distância, e esse míssil entrou na janela do quarto onde estavam os chefes da Guarda Revolucionária do Irão, matou aquele chefe e a pessoa que estava com ele. Entrou de forma, mais de 2.000 quilómetros, cerca de 2.000 quilómetros, entrou de forma absolutamente irrepreensível na janela do 3º andar, na capital do país. Este é o mesmo país que não consegue encontrar os terroristas do Hamas que eles identificam. E que não consegue atacá-los e não consegue ter o país que tem o maior exército
tecnologicamente mais bem desenvolvido, que tem armas, como eles dizem, que podem vender ao resto do mundo com garantias, porque são armas testadas em ambiente real. O ambiente real chama-se Palestina. E chama-se Gaza. E há países que compram armamento de Israel com selo de qualidade porque foi testado em ambiente real. Não foi em laboratório, foi em ambiente real. E, portanto, tudo isto, não é? Nós vemos tudo isto e nenhum outro país do mundo seria aceito bombardear os hospitais, as universidades, as escolas, a nenhum outro país com a justificação ou a desculpa ou o que seja de que havia armamento ou terroristas do Hamas na cabo daquele edifício. Imaginem só, não é? Que havia agora, sei lá, um conflito aqui e que havia um país que decidia bombardear uma escola no Porto porque havia não sei o que na cabo da escola. Matar toda a gente lá, estava a hospital. Isto não seria aceito em nenhum outro país. Não seria perdoado em nenhum outro país. É perdoado a Israel. Os outros sinais, muito rapidamente, eu costumo ler sempre que posso o Haaretz, a jornal israelita, e tudo aquilo que eu consigo compreender. Infelizmente não posso compreender muito do que é dito, sem tradução, não é? E vi no Haaretz em junho, julho, os anúncios das IDFs, a IDF das Forças Armadas Israelitas, os anúncios para a contratação dos bulldozers, em junho, julho de 2025, estavam lá os anúncios, a pagar milhares de dólares à hora por demolição. Estavam lá os anúncios, muito antes de vir o vídeo da Riviera, do Trump e do Musk, quando ainda eram amigos. Os anúncios pagos pelas forças militares israelitas para a contratação de bulldozers, porque estava a ser já difícil e, portanto, aquilo teve que se fazer publicações no jornal. Da mesma maneira, como agora recentemente havia anúncios de pacotes turísticos em colaboração com as IDF e uma agência de turismo israelita, que pelo preço módico de $800 se pode ir de barco ou de autocarro, depende se quer se ver matar crianças e pessoas a saltarem com as bombas a partir do mar ou a partir da colina. Da mesma maneira como já inventaram festas de revelação do sexo da criança. Ponto dentro das bombas, pós-o ou cor-de-rosa. E as famílias podem contratar ir para a colina, desculpa lá, mas isto é profundamente. Pronto. E paga-se para ter a festa da família em que se manda a bomba e se revela se é menino ou menino, consoante a bomba liberta pós ou cor-de-rosa. É preciso mais o quê? Eu não sei, porque acho que isto ultrapassa tudo. E qual era a pergunta? Desculpa agora. Era sobre... sim. E, portanto, nós podemos, a resposta é simples, pode Portugal fazer mais, como podem todos os países fazer mais, porque não estão a fazer rigorosamente nada do que é essencial. Começam agora a dar pequenos passos, mas é preciso acelerar muito esse passo. Eu não consigo acreditar que estes países em conjunto não possam ter nenhuma medida que bloqueie a ação de Israel. É impossível. Estes passos que estão a ser dados, e muito bem foi dito, estão a ser dados porque há uma pressão enorme da comunidade internacional por parte da sociedade civil, não é por parte dos governos. É as pessoas que continuam a encher ruas. Vocês viram as imagens da greve geral em Itália? 75 cidades e vilas. Uma coisa extraordinária. Essa pressão existe, como agora a flotilha e outras formas de pressão. E é essa pressão que está a fazer com que os Estados vão fazendo qualquer coisinha. Agora, não existe comparação, há de facto um padrão absolutamente duplo em relação ao que se fez com refugiados. Há dificuldades em conseguir trazer uma pessoa, 2 pessoas. Há dificuldades em conseguir obrigar a que não é a fronteira de Israel com a Palestina, não estou a falar a fronteira do Egito com a Palestina em Rafah, que eu já passei 2 vezes e que os israelitas sempre controlaram, a verdade seja dita. Mas nós, em 2010, em janeiro de 2010, quando fui com o Jeremy Corbyn, com a Claire Short e tantas outras pessoas,
quando fomos e rompemos o cerco que foi imposto depois das eleições de 2006, tivemos horas e horas para entrar e conseguimos entrar. Da mesma maneira como esse foi rompido, eu acredito que este vai ser também. É uma questão de tempo e de pressão, mas vai ser, não há outra hipótese. Agora, é preciso que seja antes que esteja tudo destruído e arrasado. Mas pronto, isto para dizer que os Estados não conseguiram, Portugal nem fizeram sequer pressão para obrigar a que a fronteira entre o Egito e a Palestina, que não tem nada a ver com Israel, permitisse entrar na ajuda humanitária. Os milhares de caminhões de ajuda humanitária que ficaram retidos. E que muitos deles, mesmo que a fronteira estivesse aberta, não podiam entrar, porque Israel vai ver o que é que está nos contentores. E não deixa entrar materiais de cozinha, porque pode ter um efeito, um uso dual, que é agora o que se diz. Não pode entrar relações com chocolate, porque isso não é ajuda humanitária. Não pode entrar em água, porque a água pode ser usada para explosivos. É evidente que pode fazer. Desde o mais básico, seria dizer, na articulação com o Egito, esta fronteira é entre o Egito e Gaza, portanto, entre o Egito e a Palestina, entra a ajuda, destas questões às questões de refugiados, todas aquelas que sabemos, mas eu acredito que sozinho seja muito difícil fazer. Há um governo sozinho. O que eu não compreendo é como é que não se fazem alianças para que os mínimos dos mínimos sejam garantidos. Isso não compreendo. Marisa, queria só fazer uma última pergunta, antes de depois abrir espaço a outras questões de público, enfim, já organizaremos isso. Mas queria perguntar ainda, estávamos a falar agora do ativismo, da sociedade civil. Uma das coisas que vamos ouvindo, para além de pura calúnia e maledicência, é a ideia de que alguns dos protestos, como a flotilha, por exemplo, são performativos. Como é que nós respondemos a isso? Ou seja, o que é que podemos dizer que consiga, enfim, contrariar esse tipo de argumentação que temos ouvido? Não é performativo. E o resultado está aí. Devagarinho e com muitas limitações, não fosse essa pressão, e hoje não estávamos a falar do reconhecimento da Palestina por parte de alguns países. Não tenho a mínima dúvida disso, porque nós aceitamos todas as narrativas que são construídas por Israel, agora já estão a ameaçar que vão atacar a flotilha, já atacaram esta noite outra vez, porque existem supostamente dois do Hamas nos barcos, independentemente dos que nós possamos achar daquela missão, independentemente disso e de se achar que é bem ou mal estar ali, é um profundo ato de coragem numa altura em que em muitos países anda muito mais gente ocupada em encontrar razões para atacar aquela missão do que falar do genocídio, que é uma coisa extraordinária, é uma coisa, para mim, ultrapassa. Mas há ameaças reais e concretas de atacar aqueles barcos com a justificação de que existem dois representantes do Hamas nos barcos e que todos os outros, as dezenas de pessoas e centenas de pessoas de 40 nacionalidades que lá estão, são todos os escudos humanos, como são as crianças, como são os civis, as mulheres em Gaza, e tem sido todo este período. Essas ameaças estão a ser reais. Eu espero que a gente não se tenha que confrontar com uns furos acima ainda da impunidade de Israel, que é atacar em águas internacionais e poder cometer crimes em águas internacionais, com toda a gente a saber quem lá está e o que é que está a fazer, e que é uma missão de paz, e que só tem alimentos, e que só tem medicamentos. Portanto, espero que os governos se orientem e se organizem para tentar impedir que isso possa acontecer. Não é porque as vidas valham mais, não, porque a única coisa que interessa naquela flotilha é o genocídio que está a acontecer em Gaza, não é as pessoas que lá estão. Não é porque as vidas valham mais, não é nada disso, mas é porque, infelizmente, podemos estar a assistir a um passo maior. Espero que não, mas espero que os governos percebam que há urgência em se articularem, e eu penso que não passa nada, avançará significativamente sem um verdadeiro pacote de sanções. Muito obrigado. Eu gostava então de aproveitar temos alguns minutos para passar-vos a palavra, recolhermos questões o mais diretas precisas, o mais específicas possível, como tentámos fazer aqui na condução do nosso debate. Escolhemos 3 ou 4 e passamos à resposta dos nossos oradores.
Já vi aqui 3 mãos, 4, ok, vou passar. Passamos a uma segunda ronda, pode ser? Vou passar por aqui e depois vamos ter. Ok, nós somos todos muito pacíficos, muito calmos perante uma situação desta. Se calhar por isso é que se justifica que quando há manifestações aqui no nosso país, no Porto e em Lisboa, comparado com outras capitais europeias, nós temos umas dezenas, umas centenas, vá lá, mas nunca passamos disso. Enquanto estamos aqui sentados, estão de facto, porque é um lugar comum, estão a morrer dezenas, centenas de palestinianos. E quanto a isso, o que é que podemos fazer? Colocou-se aqui, eu ia dizer que não se falou, mas finalmente a Marisa falou de uma coisa muito importante. São 100.000 pessoas em Roma. 100.000. É uma greve geral fantástica. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é isso. E isso é a resposta. Não esperemos pelas respostas dos Estados, porque os Estados são o que são. Não é? Também não podemos esperar, na minha opinião, nenhuma mediação da União Europeia ou da Comissão Europeia. Estamos a falar de quem? Da Úrsula? Da Callas? O que é que esperamos dessa gente? O que vemos é atitudes hipócritas, atitudes de fantochada completa. E é o que eu considero, o reconhecimento é isso mesmo, não tem significado nenhum, é marketing político. Portanto, o marketing político vale o quê? Vale nada, vale propaganda, isto é. E uma maneira, por exemplo, do Emmanuel Macron se safar dos processos que tem é avançar com o reconhecimento. O reconhecimento, meus caros, para mim não vale nada, mas tem um perigo, que é uma manobra de diversão. Enquanto se reconhece, ficamos todos muito contentes e ficamos todos muito satisfeitos. Mas isso, meus caros, não chega. É isso, é a minha opinião. Muito obrigado. Agora, José Cavalheiro, aproveito. Eu subi um bocado à frescura. Neste assunto tem sido recorrente que muita gente que defende, de facto, o estabelecimento da paz na Palestina começa por dizer que o Hamas é que é o responsável por isto tudo, porque o Hamas é o terrorista, porque matou 1.200 pessoas, não sei quantos. Eu queria deixar aqui 2 indícios importantes sobre esta matéria, tirando aí alguma coisa. A primeira é uma notícia do Times de Israel de 16 de outubro de 2023, em que o chefe da segurança da Shin Bet, que é a segurança interna de Israel, diz o seguinte: apesar de uma série de ações que realizamos, infelizmente em 7 de outubro não conseguimos gerar um aviso suficiente que permitisse que o ataque fosse frustrado. Portanto, houve um aviso dos serviços secretos internos de Israel sobre o ataque de 7 de outubro e esse não teve efeitos, porque alguém do governo de Israel não quis que tivesse efeito. Segundo indício importante, é uma notícia do Expresso do dia 8 de outubro de 2023. Esta notícia refere-se, diz o seguinte: a ajuda dos Estados Unidos já está a caminho de Israel e inclui um porta-aviões, 5 navios de guerra e vários aviões de combate. Nós sabemos que a logística militar não é compatível com reparem, se isto é do dia 8 do Expresso, é uma notícia referente ao dia 7, ou seja, 24 horas, acontecimentos do lado dos americanos, 24 horas depois do ataque. Numa situação normal, se eles tivessem sido apanhados de surpresa, como nos querem fazer convencer, não demorariam 24 horas a juntar a ação do porta-aviões. Só o porta-aviões tem 5.000 homens. Portanto, esta logística articulada, depois como temos aqui na nova notícia, os F-15 e os F-35, inclusivamente, toda a articulação entre a Marinha, a Força Aérea Americana, não poderia ser conseguida em 24 horas. Portanto, o que nós temos é que, e bem depois de ser confirmado, que era impossível
que os serviços secretos israelitas, e se os serviços secretos israelitas tivessem tido todos um ataque de paralisia cerebral, pelo menos a Síria teria que ter conhecimento de uma movimentação de mais de 1000 homens do Hamas, quando os mesmos serviços secretos têm interceptado ações cometidas por celas de meia dúzia de pessoas. Portanto, era impossível que a movimentação por ar, por terra e por mar, foi a ação terrorista do 7 de outubro, não se fosse do conhecimento prévio, ou pelo menos de uma suspeita muito forte, dos serviços secretos e que tivessem sido desativados nas fronteiras aqueles sistemas sofisticadíssimos de torres de controle, as grades, o exército tivesse mandado de fim de semana. Portanto, o que eu tenho a percepção, também tenho direito de percepções, agora estou muito na moda, é que, no meu caso, é uma percepção que é uma firme convicção, que o 7 de outubro é um ataque terrorista organizado pelos terroristas, como já foi dito, cuja origem é o patrocínio do próprio Israel, não é? Portanto, elementos terroristas patrocinados por Israel organizam a 7 de outubro uma matança com a qual eu fico horrorizado e de maneira nenhuma posso apoiar, mas essa matança é organizada conjuntamente por dois grupos terroristas, o Hamas e o governo de Israel, com a conivência tácita dos Estados Unidos. Portanto, tudo que estamos a assistir e todas as conversas que, nomeadamente, comentadores estão abomináveis na televisão, como aquela senhora Helena Ferro Rodrigues, que devia ser colocada num sítio qualquer. Ferro Rodrigues, desculpa. Portanto, esse tipo de argumentação dessa gente, não sei se tinha algum patrocínio por trás, não sei se tem na etiqueta no tornozelo, dizer Power by não sei quanto, mas a verdade é que essa tese que tudo partiu e a culpa é toda do Hamas, eu digo, é toda do Hamas e dos sionistas terroristas do governo de Israel que sacrificaram deliberadamente os seus cidadãos, 1.200 israelitas foram sacrificados, porque finalmente eles arranjaram uma boa desculpa para aquilo que era o seu objetivo histórico, que era varrer os palestinos do território. Só obrigado. Boa tarde a todos, obrigada pela organização deste evento e obrigada aos oradores. Eu queria fazer uma questão que espero que não seja interpretada como uma traição à aula da paz que foi lida ao início e ao espírito com que estamos todos aqui, mas creio que ontem o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelou à formação de um exército para a libertação da Palestina, para mandar tropas para Gaza, para a defesa do povo palestino, apelou também a outros povos bolivarianos, portanto, porque além de latino-americanos, haverá aqui um apelo ao sul global, parece-me. Pronto, o Presidente Lopes talvez dir-me-á que se trata de uma utopia, mas queria perguntar-vos se há aqui alguma hipótese real e também nestes movimentos que temos vindo a assistir do sul global e das potências não ocidentais de levantarem-se contra a ordem americana vigente nas últimas décadas. Há aqui motivo para esperança, porque como temos vindo a pressão nos governos, os governos não estão a ouvir aquilo que a sociedade está a impedi-los a fazer, portanto não podemos contar aqui com a boa consciência da maioria dos nossos governantes. Haverá aqui um caminho de esperança e, enfim, uma vez mais correndo o risco de ser muito ingênua, surpreende-me que o R2P, o Responsibility to Protect, não tenha sido nunca evocado nesta causa de Gaza. Eu sei que está meio morto e enterrado, ou pelo menos aqui temos a confirmação que está, mas foi acompanhando a situação e surpreende-me que nunca tenha vindo como um instrumento passível de ser ativado para esta situação. Talvez seja a forma mais clara e a situação mais clara em que faria sentido ativá-lo. Agradeço os vossos comentários. Obrigado. E havia aqui. Olá, boa tarde. Já falaram no tema da pergunta que eu queria fazer, mas mesmo assim, de qualquer das formas, eu só queria questionar, se calhar é uma questão sociológica, mas porquê é que em Portugal
os cidadãos não se manifestam como, por exemplo, em Espanha, na volta de Madrid, como na Itália, na Europa geral, que também já foi falado. Será alguma falta de validação do governo, da forma que Sánchez apoia os populares a se manifestarem no tema, ou será apenas uma questão cultural portuguesa de algo que eu não estou a par? Eu só queria questionar porque é que nós, enquanto cidadãos, não temos tanta vontade de ir para a rua como os nossos vizinhos. Muito obrigado. Eu vou apenas, não vou comentar os statements do registro, e obrigado pelas intervenções muito interessantes. Vou começar pela responsabilidade de proteger, se me permitem, está bem? Não vai acontecer. Para quem nos está a ouvir, a responsabilidade de proteger foi uma tentativa de conseguirmos superar os bloqueios do Conselho de Segurança. Era uma forma, portanto, de devolver de alguma maneira às Nações Unidas, e dizia-se, aliás, à Assembleia Geral, a possibilidade de proteger populações civis que estivessem em risco iminente de ataque ou de extermínio. E isto demorou imenso tempo, mas imenso tempo, a ser minimamente acolhido pelo Conselho de Segurança, que imediatamente, aliás, cortou qualquer hipótese de decisão poder ser tomada fora do Conselho de Segurança. Sucede então que em 2011 nós temos uma hipótese que eu diria que foi única, que nunca mais teremos. E essa hipótese foi da Líbia, em que o Conselho consegue uma coisa raríssima, que nunca mais, foi tão rara que nunca mais aconteceu, nem prevejo que possa vir a acontecer nos próximos anos. Foi a Rússia e a China aceitarem, relativamente a um regime que, aliás, aqui eram favoráveis, aceitarem que pudesse haver o uso da força exclusivamente para proteger populações civis. E quem for ler, aliás, é uma coisa que eu aconselho, se tiverem essa paciência, os debates no Conselho de Segurança são muito interessantes, porque depois no fim diz, pronto, já estão satisfeitos, nós comprometemos a só usar a força, mesmo para proteger as populações civis. Foi um ver-se-sabias. Logo a seguir começámos a bombardear as posições de Gaddafi, que é depois morto, como sabem, derrubado, e a Rússia diz, nunca mais confio em vocês. Nunca mais. Nunca mais vou acreditar que é possível uma ação internacional conjunta com base nestes valores fundamentais da proteção de civis, e nunca mais aconteceu. Logo a seguir começa uma guerra muito mais abominável na Síria, e a Rússia nunca mais deixou de deitar. Ora bem, Síria, Líbano, Líbia, nunca mais foi possível. Como é que ia ser possível em Israel? Como é que é possível nós imaginarmos que houvesse, vamos imaginar, Portugal, a apresentar uma proposta de resolução que dizia, invocando a responsabilidade de proteger, nós pedimos ao Conselho de Segurança que autorize a criação de uma missão, se necessário, militar, para bombardear aqueles que estão a atacar as populações civis indefesas. Há aqui alguém nesta sala que, a não ser dos seus sonhos, você deve ter bons sonhos, imagino eu nem dos meus melhores sonhos acho que é sequer pensável, não é sequer ser realista, nem sequer é pensável. Permite-me, além disso, chamar a atenção para quem apoia, quem é o principal apoio militar do Estado de Israel. Portanto, obviamente, nem precisa fazer nada. É no momento da votação, quem é que vota contra? É este gesto, é levantar o antebraço e dizer que vota contra, e depois explicar pelas razões mais fantásticas, que é por causa de não é bom para a paz, nunca vai haver um acordo, etc. Nós estamos sempre uma canção dos violinos. É para amanhã, é para depois. Hoje não, hoje joga o Benfica, aqui joga o Porto, não me interessa. Aquela canção descreve terrivelmente o estado atual da sociedade internacional. É para amanhã, nunca é bom, ainda é cedo, e eu aí permito-me discordar quanto aos efeitos do reconhecimento. Se não tivesse algum efeito, não me tinha irritado tão profundamente alguns que consideraram que era um ato hostil, não tinham os Estados Unidos sentido a necessidade de impedir a entrada
da delegação palestiniana, não tinha Israel procurado abafar ao máximo e ameaçar até represálias todos aqueles que se sentiam a reconhecer, não tinha anunciado que se fosse assim, até ia castigar ainda mais os palestinos. Há um efeito, posso depois discutir se esse efeito se mantém mais de 48 horas, mas por isso é que também nós discutimos se não era necessário que a pressão aumentasse imediatamente para exigir que medidas, agora que está feito o reconhecimento, vamos então extrair consequências mínimas desse ato, porque senão transforma-se no quê? Não há limite. Sim, eu bem gostava, mas eu até já reconheci. Para isso, evidentemente, é não fazer rigorosamente nada. Relativamente às manifestações, nós não vou definir, não sei. Nós somos um bocadinho assim, pronto. Está tudo bem, tal. Somos dificilmente mobilizáveis como coletivo. Agora, não me parece que a explicação resida na natureza do governo. O governo de Sanches, como disse bem, de alguma forma legitima esse tipo de manifestações, mas acho que ninguém pode acusar a senhora Meloni de ter apoiado o que quer que fosse em relação a esta greve. Pelo contrário, ela é que deve ter dormido mal nessa noite, porque é uma coisa que até a mim surpreendeu. Mas não devia surpreender-nos assim tanto. Porque nós, de facto, quando se nos pergunta o que é que achamos, até somos razoáveis. Por exemplo, nunca há uma sondagem da YouGov de junho que pergunta nos principais países europeus qual é a sua opinião sobre Israel, qual é a sua opinião sobre a Palestina. Nunca na história destes estudos de opinião os números foram tão devastadoramente maus para Israel. Os números de apoio a Israel andam entre os 12 mínima e 16 máxima nos principais países europeus. E também por isso, e não é só um clichê ou uma frase que fica bem dizer no fim de uma conferência, eu considero que Benjamin Netanyahu é o maior antissemita da história de Israel. Ele fez pior no seu povo para destruir um povo, até para o transformar um povo doente e carregado de ódio. Ele é muito responsável por isso. E é independentemente com isto. Se puderem, até porque há tradução em português, leiam o livro da Hannah Arendt, muitos já devem ter lido, Eichmann em Jerusalém. E há uma parte, aquelas coisas todas, também há alguns clichés sobre a Hannah Arendt, há a frase que ela diz, fica sempre bem citada, mas há uma partezinha muito interessante, em que ela diz que o genocídio não é prerrogativa dos nazis. O genocídio é uma prerrogativa da condição humana. Pode acontecer. Pode ser repetido também. Por isso ele era tão popular em Israel. E isto acho que é a melhor resposta àqueles que, com alguma falta de vergonha na cara, dizem que, por se ser judeu e se ter passado pelo Holocausto, é impossível racionalmente que o povo judeu ou os judeus cometam genocídio. Parece-me evidente que esta é uma falácia e parece-me evidente que se nós reagimos com indignação, ouvimos falar nos Rohingya, ficamos indignados. Ouvimos falar no Darfur, claro, são todos negros, mas como se sabe, os negros são todos uns patifes, uns selvagens, ficamos indignados. E ouvimos falar e vemos todos os dias está a acontecer em Gaza e ficamos indignados perante quem se atreve a dizer se isto não é genocídio, parece estranhamente com o genocídio. Porque se calhar é a altura de começarmos serenamente a dizer isto é evidentemente um genocídio, mas cuidado. Nós não precisamos do genocídio ou da aplicação do conceito de genocídio para condenar Israel. Porque se o fizermos, ou se estivermos demasiado concentrados nisso, é como se os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade fossem coisas menores. Não são coisas menores, são crimes abomináveis. Por isso é que são crimes internacionais, que revoltam tanto a consciência humana, não podem ficar dentro da ordem jurídica dos Estados, pode estar a dizer se é crime ou não. Não, é um crime contra a consciência da humanidade. E, portanto, cuidado, às vezes, com aquela coisa de que se tem que ser genocídio. É genocídio. Mas mesmo que não fosse genocídio, é tão óbvio que há uma série infindável de crimes contra a humanidade.
como dizia a Marisa, com prova abundantíssima, documental, declarativa, nas redes, os uploads que fazem os soldados israelitas envergonham a humanidade. A filmagem divertida das execuções de pessoas que vão pedir comida é uma vergonha contra a humanidade. E, portanto, cuidado, às vezes, com, se não for genocídio, vá lá. Nem que não fosse genocídio, repito, eu considero em consciência que é, e demorei muito tempo até poder dizer isto como juiz. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra, são de tal forma óbvios e indiscutíveis que nunca os desvalorizemos, por favor. Estou de acordo, eu também não vou comentar os comentários, porque têm lugar e porque acho que os partilhamos. Só em relação, e também não vou comentar esta questão mais da questão que foi colocada, porque foi brilhantemente respondida, não tenho nada a acrescentar. Em relação ao porquê que nós não nos mobilizamos, essa é uma pergunta que era preciso muito tempo para fazermos esse debate. O Azeredo falou do movimento associativo perpétuo, ou perpétuo associativo, não sei, a música dos de Olinda, que traduz muito o sentimento popular. Já o Virgílio Ferreira dizia que perante a situação difíceis os portugueses ficam entre esperar o milagre ou a anedota para fazer estender o momento. Mas nós tivemos na nossa história também, e obviamente há aqui um papel, há vários papéis, o papel da ditadura, da repressão também conta aqui para os nossos medos, mas isso também aconteceu noutros países que depois não têm este comportamento tão apático, portanto, mas a verdade é que houve já momentos em que nos superamos até nestas nossas apatias comuns, não é? O que se passou em Portugal, a propósito de Timor, foi de uma beleza. Eu sei que algumas pessoas aqui não viveram isso, mas há muitas, a maioria que aqui está a viver. Tivemos Jorge Sampaio. Tivemos Jorge Sampaio. Claro, é verdade. E o papel de Jorge Sampaio não foi dos menos importantes. E até acrescento mais, e tivemos uma embaixadora chamada Ana Gomes na Indonésia, e tivemos, enfim, há múltiplos fatores que ajudaram a que se compusesse circunstâncias muito diferentes daquela que vivemos agora. E não vivíamos um clima de medo e de raiva e de ódio, e não é como agora parece que é a maneira em que temos privilegiado de nos relacionarmos uns com os outros e que as pessoas acham normal este individualismo atroz que ataca muito, não é, estas nossas lutas coletivas pelo bem maior e pela humanidade. Mas ainda assim, da mesma maneira como o povo português que calava a opressão da ditadura, no dia 24 de Abril, saiu à rua a gritar a liberdade no dia 25 de Abril. Ou seja, isto merecia um estudo, mas isto para dizer, como eu não tenho dados, eu não posso acrescentar nada muito interessante em relação a isto, que ainda assim me surpreende. Apesar destas nossas características muito estudadas já, me surpreende a fraca mobilização em relação ao genocídio que está a acontecer. Da população, como me surpreende o silêncio, quase silêncio dos sindicatos. Então nós tivemos outros países sindicatos a declarar parar, não é? A Itália, mas não foi só a Itália, agora já falei da Itália imensas vezes, e claro que a Primeira-Ministra Giorgia Meloni não gosta, mas ao mesmo tempo também a Itália, que tem este governo, que é profundamente aliado a Israel, que tem esta reação, mas também que está a prestar mais atenção ao direito internacional no caso da flotilha, porque são os únicos que dizem que enviam um barco para verificar as circunstâncias e para fazer a ocorrência dos ataques que foram feitos esta noite. E nós tivemos outros 16 países, incluindo a Espanha, há aqui muitas contradições nisto, que apoiaram este movimento, mas que ainda não disponibilizaram meios para, na prática, proteger esta flotilha, e a Itália não faz parte desses 16 países, mas a Espanha faz. Mas pronto, isto para dizer que acho que nos cabe também a nós mobilizar nos nossos pequenos circuitos, por mais curtos que sejam, cabe-nos a nós falar,
por muito que seja chato e repetitivo, mas seguramente que o que está a passar em Gaza tem um impacto direto nas nossas vidas, isso tem, na forma como será o nosso futuro, isso tem em todos os cantos do mundo. Não é mais lá do que cá, é em todos os cantos do mundo. Muito obrigado. Infelizmente a hora já é bastante adiantada e, portanto, não conseguiremos fazer uma segunda ronda, mas eu queria dar só 2 notas antes de encerrarmos. Uma primeira, como perceberam, o Manuel Alfa não pôde estar presente hoje connosco por motivo de doença. Naturalmente, desejamos-lhe as mais rápidas melhoras. E, por último, esta sessão, julgo eu, permitiu-nos perceber melhor o que está a acontecer para nos ajudar a agir. Diz a cantata da paz da Sofia que vemos, ouvimos e lemos e que não podemos ignorar. Julgo que quem está nesta sala já não ignora o que está a acontecer, mas espero que a sessão de hoje tenha ajudado a que possamos, saindo daqui, esclarecer outros e ajudar outros, e são muitos, que para já ainda preferem ignorar. Que nos ajude a que essas pessoas possam não ignorar. Ajudemos a isso mesmo. Muito obrigado à causa pública pela iniciativa, muito obrigado naturalmente aos nossos oradores pelas muito claras intervenções e obrigado a todos pela presença.